Vamos lá para mais um encontro nosso sobre um aspecto interessante da nossa legislação tributária. Vou falar aqui especificamente da legislação tributária do estado de Goiás. Bom, todos nós sabemos, já está regulamentado nossa legislação já há mais de 20 anos. Existe em nossa legislação o benefício fiscal sobre o fornecimento de refeições por estabelecimentos como bares, restaurantes e estabelecimentos similares, que forneçam mercadorias diretamente a consumidor final. Existem várias interpretações em torno da aplicação desse incentivo fiscal, tanto por meio de instrução normativa, como por meio de pareceres editados pela Gerência de Orientação Tributária da Secretaria da Fazenda, em torno deste tema. Bom, este benefício fiscal foi instituído pelo governador Maguito Vilela, na época, por meio da Lei 13.194 de 97, que instituiu ali o artigo 2º, inciso 1º, a linha A, item 2, nesta Lei 13.194, disciplinando aí o benefício fiscal de redução de base de cálculo para 7%. Na época em que o incentivo fiscal foi concedido, uma das condições para que ele fosse aplicado é que o contribuinte fosse usuário de equipamento emissor de cupom fiscal. Era uma condição para a fruição desse incentivo fiscal. A Instrução Normativa 389 regulamentou em nosso estado os requisitos para o uso do equipamento emissor de cupom fiscal, o SF. Com o evoluir da tecnologia, a condição para ser usuário de SF perdeu sentido, uma vez que as operações são realizadas por POS, todos eles compartilhados pelas operadoras de cartão de crédito, e a necessidade de serem acompanhados da emissão do respectivo cupom fiscal. De qualquer modo, nos últimos 2 anos, o governo do estado de Goiás resolveu alterar muitas legislações estaduais, muitos decretos, para equalizar, vamos dizer assim, a carga tributária, trazê-la a patamares mais civilizados, segundo a ótica da própria administração, evidentemente, cortando muitos benefícios fiscais desnecessários e mexendo em outros, na nossa opinião, extremamente essenciais, como é o caso do fornecimento de refeições. Começou com a edição do Decreto 9.075, que revogou por completo o inciso 12 do artigo 8º do anexo 9º, revogando o incentivo fiscal sobre refeições. Naquele momento, nós, por meio de entidade representativa de classe, nós ingressamos com uma ação judicial na Justiça e conseguimos afastar os efeitos desta modificação introduzida pelo Decreto 9.075, e bem logo na sequência o governo do estado de Goiás reinstituiu esse incentivo por meio do Decreto 9.103 de 2017. Então esse benefício durou aí, essa revogação durou quase pouco mais de 30 dias, e aí nesta mesma ação nós conseguimos também suspender os efeitos do Decreto 9.103. Com a reinstituição, vamos dizer assim, do Decreto 9.103, o governo do estado de Goiás alterou a carga tributária, que antes era de 7%, para 10,2% sobre o fornecimento de refeições. Todos eles, neste último caso, garantindo ao contribuinte a manutenção do crédito do ICMS pelas entradas. Mas antes disso, eu quero destacar para os senhores que a Lei 13.194, quando autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder o incentivo fiscal, estabeleceu no seu item 2 o seguinte, abre aspas, no fornecimento de refeições, desde que o contribuinte seja usuário regular de equipamento emissor de cupom fiscal, na forma da legislação específica,
não se exigindo anulação dos créditos correspondentes à redução. Embora esse dispositivo tenha sido posteriormente modificado pela Lei 19.930 de 2017, com vigência a partir de 29 de dezembro de 2017, foi excluída a condição para o uso do ECF, mas mantendo a obrigatoriedade de que na concessão do incentivo se garanta ao contribuinte a manutenção dos créditos sobre as entradas. Pois bem, voltando então, o chefe do Poder Executivo, ao modificar novamente o Decreto 9.103, o inciso 12 do artigo 8º do anexo 9º, o artigo 12A, o fez por meio do Decreto 9.236 de 2018, e neste momento ele revoga a manutenção dos créditos relativos às entradas. E estabelece a seguinte redação, uma redação ao nosso ver esdrúxula. Mas vamos lá. Redução de barra de cálculo de tal forma que resulte a aplicação do percentual de 7% sobre o fornecimento de refeições, promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares, assim como no fornecimento interno promovido por empresas preparadoras de refeições coletivas, excetuando, em qualquer das hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebidas. Aqui surgiu dois graves problemas. A administração fazendária sempre interpretou que dentro do conceito de refeições haveriam refeições, vamos dizer assim, líquidas, né? Como é o caso do café com leite, o cafezinho, vitaminas, milkshakes e similares. Produtos esses que são ali manipulados no balcão ou preparações rápidas para consumo direto ao consumidor. Isso é uma definição prevista numa instrução normativa 389 de 99, que define lá o que seriam produtos considerados refeições, e que eu peço vênia para poder ler para os senhores o que estaria compreendido no conceito de refeição, previsto na instrução normativa 389. Seria o alimento pronto e acabado, próprio para o consumo humano, no qual se inclui salgado, quitanda, sanduíche, pamonha, pizza, sobremesa, suco natural, creme, vitamina e assemelhados, fornecido diretamente para consumo final por hotel, restaurante, pamonharia, pizzaria, bar, rotisserie, confeitaria, lanchonete ou similares, bem como por empresa preparadora de refeição coletiva, cozinha industrial. O parágrafo único estabelece: não se inclui no conceito de refeição sorvete, pão, bebida alcoólica, refrigerante e água mineral natural ou artificial. E aí, como os senhores podem perceber, a parte final do dispositivo, do inciso 12A, faz referência a que, ressalvado, excetuado do conceito de refeição, né, o fornecimento ou a saída de bebidas. Em qualquer hipótese, o fornecimento ou a saída de bebidas. A legislação estadual estabelece que quais seriam as bebidas excluídas do conceito de refeição. Seria bebida alcoólica, refrigerante, água natural, por óbvio, e não aqueles alimentos ou aquelas refeições que não se adequarem a esse conceito. A partir daí, a Gerência de Orientação Tributária emitiu um parecer normativo interpretando de maneira distinta este entendimento, dizendo que o cafezinho, o café com leite, vitaminas e outros produtos que antes o Estado entendia como compreendidos no conceito de refeição não seriam mais abrangidos por esse entendimento. No entanto, e aí o Estado então utiliza como argumento o fato de que o convênio ICMS 24/2018 teria
mitigado este alcance. No entanto, quando os senhores leem o inciso 12A do artigo 8º do anexo 9º, a norma faz alusão a dois suportes normativos, tanto ao Convênio 24 de 2018 quanto à Lei 13.194. E aí surge o grande problema. O benefício fiscal só pode ser introduzido no ordenamento jurídico por meio de lei ordinária. E no nosso estado, a lei ordinária é a 13.194. A 13.194 estabelece a condição de que o benefício fiscal sobre refeições deve ser concedido e deve ser garantido ao contribuinte o quê? A manutenção do crédito. Agora, a regulamentação de um convênio pressupõe a edição de uma lei ordinária. Essa lei ordinária não foi editada para regulamentar o Convênio 24 de 2018. Logo, o que deve prevalecer é a regra da lei ordinária 13.194. Portanto, o benefício fiscal precisa observar o princípio da manutenção do crédito. A manutenção do crédito relativa às entradas deve ser concedida. E com relação à interpretação do conceito de refeições, nós temos aí a própria normativa 389 que interpreta o alcance do conceito de refeição. Se não bastasse, o governo, o CONFAS, alterou o convênio ICMS 24 de 2018, alterando o parágrafo 1º deste convênio por força do convênio ICMS 197 de 2019, com vigência a partir de março de 2020. E a exceção ao conceito de refeição, vamos dizer assim, previsto na cláusula 1ª deste convênio, que seria o inciso 12A do artigo 8º do anexo 9º, ele estabelece o seguinte: a exceção prevista no caput, que seria relacionada ao fornecimento de bebidas, em qualquer das hipóteses, a exceção prevista no caput desta cláusula para o fornecimento ou a saída de bebidas não se aplica àquelas preparadas no próprio estabelecimento fornecedor da refeição para consumo final, excluída as que contenham qualquer teor alcoólico. Logo, portanto, qualquer suco, batida, leite, milkshake, preparado no fornecimento, no balcão para fornecimento a consumidor, esses produtos, portanto, compreendem-se no conceito de refeição. Curiosamente, o inciso 12A ainda não foi modificado para regulamentar este convênio, essa alteração. Daí porque surge aí a grande insegurança jurídica no estado de Goiás em torno da aplicabilidade do inciso 12A. Então, numa tentativa do Estado de aperfeiçoar ou de mitigar a carga tributária, incorreu numa série de ilegalidades que, infelizmente, é uma tônica, não só na nossa legislação, mas das legislações tributárias de um modo geral dos estados da federação. Por essas razões, nós aqui reforçamos a necessidade dos contribuintes se preocuparem com relação a isso e, eventualmente, procurarem um advogado para discutirem em juízo, obviamente, a mitigação e o alcance desse efeito ocasionado por força deste decreto 9.236, que alterou o inciso 2A do artigo 8º do anexo 9º, que viola o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 13, inciso 2, a linha A, item 2, a linha A, deixa eu pegar de volta aqui, que viola o artigo 2º, inciso 1, a linha A, item 2 da Lei 13.194, violando, portanto, o princípio da legalidade. E o princípio da não cumulatividade, uma vez que a própria regra exige a manutenção dos créditos relativos às entradas na concessão do incentivo fiscal sobre as refeições. Portanto, essas seriam as considerações que nós teríamos em relação a esse assunto no dia de hoje, agradecendo mais uma vez pelo tempo despendido pelos senhores e nos colocando aí à disposição. Tá? Obrigado por tudo e até a próxima.